Bem-vindo à primeira aula do seu credenciamento. Meu nome é Dr. Vinícius da Silva e eu vou dar os primeiros passos do que você precisa saber para usar alinhadores. Inicialmente, nós vamos começar com uma aula muito simples, dizendo o que são os alinhadores. Uma pergunta muito simples, mas só que nem todos sabem a resposta. Os alinhadores, eles nada mais são do que um plástico que ele recobre a superfície de todos os dentes, vestibular, por lingual e por oclusal. E através desse plástico que recobre todos os dentes, nós podemos fazer movimentos cadenciados, movimentos que são feitos aos poucos. E tudo isso é desenvolvido através de um software. Então nós temos um software de alta precisão e que ele consegue, então, através de pequenas programações, de simples programações, realizar movimentos em todos esses dentes. Todos esses movimentos são programados por nós, por planistas, por pessoas que entendem de ortodontia. Deve ser feito, então, movimentações respeitando a biologia do dente, as movimentações ortodônticas, a força que o dente aguenta ou não durante o movimento ortodôntico. Então, esse aparelho tem que ter algumas características muito específicas. Dentre essas características, nós podemos citar uma eficiência, então ele tem que ser capaz de movimentar o dente de certa forma. Ele tem que ser a placa tem que ser capaz de empurrar, de puxar e rotacionar os dentes. E, ao mesmo tempo, ela tem que respeitar toda a biologia. Ela tem que respeitar, então, o periodonto, ela tem que respeitar a gengiva. Ela não pode machucar os tecidos peribucais. Outra coisa muito importante é que esse alinhador ele tem que ser imperceptível, ele tem que ser um aparelho estético. E todas essas características foram descritas desde 1887 pelo sistema de Engel. Então, esse é um sistema de aparelhos que nós sabemos que é ideal desde 1887. Só agora, em 2020, por volta de 2000 a 2020, que nós começamos a utilizar esse tipo de aparelho. E como vocês podem ver nas imagens que eu vou mostrar a seguir, o software ele gera uma sequência de modelos. Então, o modelo 1 ele vai ter um pouco de movimentação, o modelo 2 vai ter um pouco mais de movimentação e por aí vai. Então, é uma soma de movimentos. Ao final do último alinhador, você vai ter o dente na posição que você deseja, na posição que você colocou e planejou no software. Então, nas imagens a seguir, vocês podem ver como isso acontece. Então, na primeira imagem, nós temos o alinhador, o primeiro alinhador, que seria como a oclusão está no começo do tratamento. A segunda imagem é o sexto alinhador, então vocês conseguem ver que já adiantou um pouco, o tratamento já avançou de certa forma. E a última imagem é o 10º alinhador. Vocês conseguem ver que a maior parte dos espaços já se fecharam. Então, os movimentos vão acontecendo aos poucos e nós podemos ver isso acontecendo no nosso paciente durante os atendimentos. E na imagem depois dessa, na última imagem que vocês vão ver, então, um paciente, um exemplo de um paciente que está 6 meses em tratamento e como esse espaço se fechou muito rápido, né? E isso é um resumo, né? Uma introdução, então, do que vocês precisam saber o que é alinhador, né? Então, quando o paciente entrar no seu consultório, entrar na sua sala, você vai virar para ele e você vai explicar o que é esse tipo de aparelho, né? As vantagens, as desvantagens junto com isso. Então, você sabe, então, que é um aparelho eficaz, que ele consegue fazer movimentações ortodônticas. Ele é um aparelho que ele acontece aos poucos, o movimento acontece aos poucos. E nós temos que ter paciência para esperar com que esses movimentos aconteçam. A parte do dentista, a sua parte, a área que você vai colocar o seu conhecimento em prática, vai ser no começo, vai ser durante o planejamento digital. A partir daí, a responsabilidade passa para o cliente. Então, o seu paciente vai ter responsabilidade de usar esse alinhador, de trocar ele a cada 15 dias, usar ele durante o dia inteiro. Então, essa responsabilidade acaba saindo de nossas mãos e entrando na mão dos nossos pacientes. E tudo isso tem que ser explicado. E a introdução, esse começo, essa primeira aula, trouxe isso para vocês. Então, eu quero que vocês tenham o conhecimento necessário para vocês poderem introduzir esse aparelho para os seus pacientes, para os seus clientes. Para novos conteúdos, eu espero vocês na aula número 2.